Então, olá! Na aula de hoje vamos falar sobre a energia cinética rotacional. Tá? E ela se aplica para esses movimentos de rotação que a gente vai ver chamado de corpo rígido. Então, esses corpos rígidos que vimos quando introduzimos o momento de inércia, indica que o material não estica, né? Não dobra, não estica. Você tem um corpo e a distância relativa de cada ponto do corpo permanece o mesmo, tá? Com relação aos movimentos. São igualmente distantes todos os pontos. E ele seria também conhecido, você pode ver também como corpo extenso. Por exemplo, se você pegar uma barra, a gente não vamos considerar mais a barra como um ponto, porque agora, concentrar toda a massa no centro de massa, porque se a barra girar, não temos como tratar rotações de um ponto. Então vamos tratar esses corpos extensos. Sempre nesse mesmo exemplo da barra, imagina que a gente lança ela aplicando uma força bem aqui no centro de massa dela. Aí o que acontece? Teremos essa trajetória conhecida do lançamento, onde o centro de massa do objeto estará sempre aqui. Mas o que acontece se, ao invés de aplicar essa força exatamente no centro de massa, a gente aplica ela fora? Então, se a nossa régua está aqui, centro de massa aqui, vamos aplicar a força aqui. Ele ainda vai executar uma trajetória, porém, a cada ponto, o centro de massa segue a trajetória parabólica, porém, o corpo começa a adquirir também rotações. Então, à medida que ele vai avançando aqui, ao longo da trajetória, ele começa a girar. Tá? Você pode verificar isso simplesmente colocando uma régua em cima de uma superfície de uma mesa e dar pequenos petelecos, ou pequenos impulsos fora do centro de massa e no centro de massa. No centro de massa ela deve deslocar como um todo. Se você dá um peteleco aqui no canto, a régua ela vai deslocar o centro de massa, porém vai adquirir também uma rotação. Então, vamos continuar usando os conceitos do centro de massa e momento de inércia, porém o primeiro ponto é como descrever essa rotação. E vimos que podemos pegar um objeto e descrever a orientação dele com relação a um certo ângulo e posição. Tá? Então vamos usar o conceito visto nos vídeos anteriores da parte de cinemática rotacional. Então, para investigar a energia de rotação, que é uma energia de movimento igual à energia cinética, vamos montar aqui um sisteminha de 3 partículas, para simplificar. Então, vou colocar aqui a partícula 1, partícula 2, partícula 3. Então, vou colocar aqui vamos chamar isso aqui de 1, R1, M2, R2 e M3 com a distância R3. Tá? Então, isso aqui está simulando o nosso corpo rígido, porque independente do movimento, vamos falar que eles estão girando assim, com uma certa velocidade angular, a distância do eixo ao corpo 3 permanece sempre a mesma, a do corpo 2 ao eixo também, corpo 1 também, não há essa variação. Mas eu só sei calcular energia cinética pela definição meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. E como aqui temos 3 corpos, vamos ter que colocar aqui uma somatória em I para cada uma das massas I e velocidade I. Tá certo isso? Está certo, Porque se você conseguir descobrir qual que é a velocidade aqui, 1, a velocidade do corpo 2, e aqui o vetor velocidade do corpo 3, teremos como computar isso daqui. Porém, eu fiz um sisteminha simples, 3 partículas. Imagina um corpo extenso, composto de muitas partículas. Como é que fica essa rotação? Tá? Então, se ele é rígido, todas essas partículas têm a mesma velocidade rotacional. Tá? Então, lembrando que a velocidade de cada um desses pontos é igual ao raio vezes a velocidade angular, podemos, então, escrever essa equação em termos da velocidade angular. Teremos que meio somatória em I, MI, VI seria quem? RI, ômega. Só que essa velocidade está ao quadrado, então vamos ter que levar isso aqui ao quadrado também. E sempre lembrando que sempre tem o mesmo
velocidade angular para todos eles, isso aqui não depende de I, né, a velocidade angular. Podemos tirar ela fora da somatória. Vamos colocar aqui um parêntese para separar, indicar que esse termo está fora. E quem seria esse termo aqui entre parênteses? Já vimos ele antes. Tá? É a definição do momento de inércia. Então podemos escrever a energia cinética, que representa a energia de movimento, e nesse caso é uma energia de movimento de rotação pura em torno desse eixo. Temos meio, momento de inércia, e esse momento de inércia é o momento de inércia com relação a esse eixo, tá? Vezes ômega ao quadrado. Então, esta é a definição da energia cinética rotacional. Tá? Ela não é uma nova energia, é a mesma energia de movimentos, apenas representada nesse sistema de rotação. Né? Se for colocar aqui a nossa tabela de equivalências, né, para translação e rotação, então para translação tínhamos E meio de mv ao quadrado, aqui vamos ter meio I ômega ao quadrado. Lembrando que a massa representamos como momento de inércia, em vez de velocidade de translação, a velocidade de rotação, né, ou velocidade angular. E sempre lembrando que a energia cinética agora, de rotação, ela herda as propriedades do momento de inércia, que é que ela depende do eixo, tá, que está girando. Mas o exemplo que eu dei aqui em cima, antes dessa barrinha sendo lançada, ele tinha tanto movimento de translação e rotação. Como é que vamos levar em conta esses dois efeitos? Então vamos partir para um outro exemplo aqui. Um exemplo comum, que é uma roda, né? Essa roda, para ela se propagar, né, ela tem que girar nesse sentido. Quem está olhando aqui no eixo da roda vê ela transladando com uma certa velocidade. Então ela envolve movimento de translação e de rotação, os dois. A roda, ela é como se fosse um disco. E o momento de inércia de um disco ou de um cilindro é meio de mr ao quadrado, onde r é essa distância aqui do raio. E m seria a massa total desse disco ou dessa roda. Então, se ela não estivesse em contato com o solo, ela teria apenas rotação. Se considerarmos apenas a rotação da roda, teríamos, portanto, que a energia cinética total seria a energia cinética de rotação, que vimos agora como sendo meio do momento de inércia, e agora ela está girando em torno do centro de massa, certo? Está girando no centro da roda. Podemos colocar aqui, explicitar que o momento de inércia do centro de massa, ômega ao quadrado, onde ômega é a velocidade angular com a qual a roda está girando. Mas no carro real, sabemos que essa roda ela não está apenas girando, né? Ela está em contato com o solo. E se ela está em contato com o solo, a gente pode marcar um ponto aqui do solo. Quando essa roda faz um giro completo, essa marcação volta a tocar aqui o solo. E essa distância que ela percorreu é igual ao perímetro do círculo, né? Então 2πr. Sabemos a velocidade de translação, tá? Então a velocidade é quanto ele percorreu em um determinado tempo, tá? Então ele percorreu 2πr em um período, que é t, né? Um tempo que ele leva para dar um giro. E isso daqui é a definição da velocidade angular, que vimos, ômega r, tá? Então, a ideia é que quando você tem translação e rotação, é que você pode usar esta relação aqui para poder escrever tudo em termos ou apenas da velocidade de translação ou da velocidade angular. Tá? Então, como exemplo, vamos ver aqui esse problema. Né? Então, qual que seria a energia cinética total? Temos a energia cinética de translação mais a energia cinética de rotação. Qual que é a energia cinética de translação? Bom, a roda aqui, se eu considerar ela como um ponto material, toda a massa está concentrada aqui e desloca com velocidade v. Então é meio, chama de emissão a massa da roda, v ao quadrado. E a energia cinética de rotação? Bom, se eu considero ela apenas girando, aqui parada, ela está girando em torno do centro de massa. Então é meio, momento de inércia do centro de massa, ômega ao quadrado. Mas vimos que podemos escrever a velocidade, né? Velocidade é ômega r ao quadrado. Então vamos escrever isso daqui, ou melhor, vamos escrever em termos, quadrado não. Vamos escrever em termos de ômega. Ômega seria v sobre r.
E o momento de inércia aqui é quem? Do disco e do centro de massa. É meio mr ao quadrado. Então vamos substituir isso, teremos meio mv ao quadrado mais meio, o momento de inércia aqui seria meio mr ao quadrado, e o ômega seria v ao quadrado sobre r ao quadrado. Isso daqui dá meio mv ao quadrado mais, o raio aqui cancela, esse meio com meio vai dar 1/4 de mv ao quadrado. Você pode ver que em termos da energia, quase que metade da energia cinética está na forma de rotação para uma roda que está em movimento. Isso daqui dá o total de 3/4 de mv ao quadrado. Se queremos, em termos da velocidade angular, o que vamos ter? Tá? Então, a gente pode partir aqui, dessa última linha aqui, vamos ter meio m, aí velocidade seria ômega r, então, colocar aqui o r ao quadrado, ômega ao quadrado, mais, aí temos esse 1/4, que vai ser 1/4 de m r ao quadrado, ômega ao quadrado. Eu posso colocar em evidência meio, aí vamos ter mr ao quadrado, mais meio de mr ao quadrado, vezes ômega ao quadrado. Eu fiz tudo isso para deixar explícito esse termo aqui entre parênteses. Quem que seria esse termo aqui, ó, que está entre parênteses? Eu sei que esse aqui é o momento de inércia do centro de massa. Tá? E quem que seria esse? Se eu for ver, eu tenho uma distância de raio, eu estou deslocando o meu eixo para esse ponto aqui, em contato com a superfície. Né? Então, mais mr ao quadrado vai me dar um momento de inércia com relação ao solo. Tá? Chamar aqui, ó, isso aqui é do centro de massa, e aqui x com relação a esse ponto aqui no solo. Então, isso aqui é o teorema dos eixos paralelos. Tá? Isso indica que, apesar da energia cinética conter um termo de translação e rotação, eu poderia descrever esse problema como sendo simplesmente esse momento de inércia x, que é o da borda, né, da roda, como sendo o momento do centro de massa mais a massa r ao quadrado, e descrever, portanto, a energia cinética total como sendo meio momento de inércia aqui da borda, ômega ao quadrado. Tá? É como se a roda estivesse parada, né, sem translação, e ela giraria somente em torno desse ponto aqui. Isso daqui faz sentido? Né? Se a gente pensar que uma roda que está sofrendo apenas uma translação, certa velocidade v, teremos no topo da roda, velocidade v, na base da roda, uma certa velocidade v. Se a gente pegar uma roda que está apenas girando, né, aqui em cima temos v, que nada mais é que ômega r. Aqui ela não tem velocidade, e nesse ponto aqui embaixo ela vai estar com velocidade contrária, então menos v. Se a gente somar a translação mais rotação, o que a gente vai ter aqui como componentes de velocidades? Então aqui vamos ter v mais v, vamos ter aqui 2v. Isso aqui é 0 mais v, vamos ter v. E aqui v com menos v, 0. Tá? Então é como se, de fato, a roda estivesse girando em torno desse ponto aqui em contato com a superfície. Tá? Então isso aqui é uma simplificação que ajuda bastante em vários problemas. Vocês podem considerar simplesmente mudando o eixo do momento de inércia. Então vamos fazer alguns exemplos de energia cinética rotacional. Então vamos considerar aqui uma rampa. O objeto que está aqui em cima, ele vai chegar até aqui embaixo. Temos uma altura h. E se fosse uma partícula, você sabe que há uma conservação de energia mecânica. Portanto, a variação da energia potencial mais a variação da energia cinética mais a potencial tem que ser nula. Se a gente fizer isso, há um ganho aqui de energia, uma perda de energia potencial de mgh. Enquanto isso, para uma partícula de massa m, ou uma roda onde ela desliza, né, sem girar, então imagina, pode ser uma pista de gelo, ela está deslizando, uma bolinha. Então, ela vai ter aqui meio de
mv ao quadrado, velocidade com que ela atinge aqui na base, porque ela parte do repouso. Fazendo isso, temos que a velocidade final será raiz de 2gh, como já tínhamos visto em outros problemas. Porém, agora vamos considerar que a pista não é de gelo, ela não desliza, ela está girando, tá, ao longo desse plano. Então, o que temos aqui? Temos a energia cinética de rotação de um disco, mas a de translação. Então, vamos ter mgh igual, aí vimos quanto que seria essa energia cinética antes, né? Ela está aqui, ó, 3/4 de mv. Porque temos tanto a componente de rotação, mas a de translação. Então, se a gente computar, vamos calcular aqui V, ele será raiz de 4/3 de GH. Tá? 4/3 é 1,3, então você pode perceber que ele vai chegar aqui embaixo com uma velocidade mais lenta do que simplesmente a partícula em queda, aqui deslizando. Tá? Então, isso aqui é um resultado comum também que você observa em vários experimentos destes. Você poderia o que variar aqui? Variar o elemento que está girando. Colocar uma esfera ou um cilindro oco, que eles vão ter momento de inércias diferentes. E aí vocês vão poder calcular velocidades diferentes, ou até o tempo, né, que ele leva para chegar no final dessa rampa. Só fazer um outro exemplo aqui. Imagina que você tem um pêndulo, só que esse pêndulo ele é um anel. Como assim um anel? Vou colocar aqui um aro, né? Esse aro ele está fixado aqui nesse ponto. E aí você pode girar. Então, se eu desenhar aqui uma linha, ele vai estar nessa posição e depois vai estar nessa posição. Está percorrendo um certo ângulo aqui, θ, tá? E quando o círculo está verticalmente para baixo, o centro de massa dela está aqui. Quando ele está verticalmente para cima, o centro de massa está aqui. Tem uma pequena diferença de altura, tá? Então, a gente pode resolver isso aqui por energia? Sim. Primeiro é reconhecer o quanto vale essa altura aqui, esse desnível. Tá? Então, se você reconhecer esse ângulo, aqui você vai ver que esse H ele nada mais é que o raio vezes 1 menos cosseno de θ, o raio desse círculo. Então, na configuração onde ele está aqui em cima, né, ele teria o quê? Então, vou colocar, chamar de alto e baixo. No estado alto, teremos uma energia potencial de mgh, que é nada mais que R1 menos cosseno de θ. E quanto que seria a energia cinética nessa parte mais alta? É nula, porque ele está parado. Tá? E no estado baixo, vamos usar como referencial aqui como energia potencial nula. E a energia cinética ela seria apenas energia de rotação em torno a esse eixo aqui, ó, onde ele está ligado. Tá? Então ele vai ser, vamos chamar esse, aqui é o centro de massa, e aqui em cima x é esse eixo da borda. Então a energia cinética que ele terá é uma energia cinética rotacional com momento aqui em x da borda, ômega ao quadrado. O ômega está relacionado a esse ângulo, né? Ômega é quanto esse ângulo está variando no tempo. E quem que é I de x? I de x, teorema dos eixos paralelos, é o momento de inércia do centro de massa de um anel, mais a massa do anel vezes a distância até aquele ponto. E o momento de inércia de um anel, ou seja, toda a massa está concentrada em um raio r, é mr ao quadrado. Então, mais mr ao quadrado, vamos ter o momento de inércia como sendo 2mr ao quadrado. Então, pela conservação da energia mecânica, que diz que a soma da potencial mais cinética tem que ser nula, a variação delas, vamos ter que, de um lado, quando está na condição baixa, a energia é somente cinética. Então, temos meio, aí aqui I será quem? 2mr ao quadrado vezes ômega ao quadrado, igual a energia quando ele está aqui, somente potencial na parte alta, mgr 1 menos cosseno de θ. Tá? Então, podemos cancelar aqui vários termos, tá? Esse r com esse 2 cancela com 2, a massa some. No final, vamos ter que ômega, né, essa frequência, ela será a raiz, porque ela está aqui ao quadrado, g, esse r passa dividindo, então g sobre r, de 1 menos cosseno de θ. Tá?
Isso aqui também poderia ter sido resolvido de outra forma. Tá? A gente poderia fazer ela como sendo uma partícula, um ponto. Então, como se toda a massa estivesse concentrada no centro de massas, que é uma outra abordagem. Seria o quê? Seria como se tivesse toda a massa dela aqui nesse ponto, né? Isso aqui é sempre o raio. E quando ela desloca aqui num ângulo θ, essa diferença continua sendo a mesma, né? H aqui vai ser R de 1 menos cosseno de θ. Então vamos ter que, quando ele está na parte alta e na parte baixa, a energia potencial na parte baixa é nula, na parte alta a energia potencial será mg R de 1 menos cosseno de θ. E a energia cinética? A energia cinética na parte alta ela é nula, e a energia cinética na parte baixa ela será quem? Essa partícula, né, que ela tem uma certa velocidade. Podemos escrevê-las tanto em termos da velocidade do centro de massa mais uma velocidade de rotação. Tá? Então vamos colocar aqui a velocidade do centro de massa, né, que esse vetor velocidade aqui, mas a velocidade de rotação, então uma partícula, né, então vai ser meio momento de inércia ômega ao quadrado. Qual é o momento de inércia de uma partícula de massa m que dista r? É m r ao quadrado. Tá? Então, isso daqui podemos escrever como sendo meio m. A velocidade eu posso escrever em termos de velocidade angular, então vai ser ômega ao quadrado r ao quadrado, mais meio, aqui vamos ter massa raio ao quadrado ômega ao quadrado. Isso tudo resulta em mr ao quadrado ômega ao quadrado. Tá? Então, usando a mesma relação que antes, né, que a variação da energia mecânica é nula, vamos ter quem? Que a energia potencial aqui, mg R 1 menos cosseno de θ, tem que ser igual a m r ao quadrado ômega ao quadrado. Podemos cancelar e determinar quem que é ômega como sendo a raiz de g sobre r 1 menos cosseno de θ, dando no mesmo resultado que anteriormente. Tá? Então, aqui são alguns exemplos de como você pode abordar alguns desses problemas envolvendo energia cinética. Tudo bem? E por hoje é só. Até mais.